Olá, você sabe o que é globalização cultural? Ou prefere que eu desenhe? Ok, então vamos lá. Entendemos por globalização um processo que atinge a humanidade no que tange à integração do espaço mundial e, portanto, a consequente aproximação social entre as pessoas de todo o globo. Bom, tem pensadores que afirmam que esse processo surgiu juntamente com as grandes navegações portuguesas e espanholas, lá no começo do século XVI, e que, portanto, é um processo secular. Já há outros que reconhecem a importância das navegações, mas afirmam que o que realmente facilitou e fez esse processo acontecer foi o advento do neoliberalismo. Mas vamos tirar por base e pelo meio termo. Vamos lá. Bom, nós temos que entender que, primeiramente, que a globalização é um fenômeno este que tem justamente por natureza atingir a todos nós. O que exatamente ele faz? Amplifica a informação, ou seja, todas as informações correm pelos quatro cantos do mundo de forma mais livre, solta, sem tantas fronteiras, sejam fronteiras de qualquer natureza, atingindo assim as camadas da nossa sociedade, ou pelo menos deveria. Mas como essa integração é possibilitada? Bom, como a evolução dos meios de transporte e da comunicação, na comunicação com a criação dos fenômenos como a internet, por exemplo, uma pessoa pode se comunicar com alguém do outro lado do planeta quase que instantaneamente. Já o avião ou o navio permitem a circulação de pessoas e tradições pelos diferentes lugares, ou seja, não existem mais fronteiras, o que possibilita coisas como desde a homogeneização da cultura mundial até a livre circulação do dinheiro entre os países de primeiro e terceiro mundo. Mas neste vídeo iremos focar só no aspecto cultural da coisa. Você já ouviu falar no embaixador sul-coreano aqui no Brasil cantando aparências de Taldeu Chororó completamente embriagado? Ou ainda a crescente popularização das festas de carnaval na América do Norte? Bom, tudo isso é fruto da globalização cultural. Sabe, é como se você pudesse ter ainda que um pedacinho de uma cultura distante aí na tela do seu telefone ou na sua televisão. Isso acontece devido à troca e à liberdade de informações difundidas entre o mundo todo, em grande parte propiciada pela massificação dos meios de comunicação, que começou lá nos anos 60. Com a popularização dos aparelhos de televisão, é daí que surge o fenômeno identificado pelo intelectual canadense Marshall McLuhan, o qual ele denominou de aldeia global, já que todos poderiam se conectar e saber o que está acontecendo em qualquer parte do planeta, tal como acontecia em pequenas aldeias. A esse choque cultural dá-se o nome de aculturação, que pode ser tanto positiva, com o aumento da diversificação do repertório cultural dos povos, mas também pode provocar efeitos negativos, como o empobrecimento das culturas autóctones. Toda essa troca de costumes e de tradições típicas entre as culturas empobreceu exponencialmente com o advento do neoliberalismo. Resumindo, com a diminuição do poder do Estado na economia, passando a atuar apenas como um regulador, as grandes empresas transnacionais passaram a deter o oligopólio da cultura mundial, já que o conturbado processo de aculturação foi mais fácil para as empresas que têm a seu dispor equipes de marketing especializadas na cultura do mercado-alvo a ser conquistado. Vale lembrar a ponderação que o pernambucano Ariano Suassuna fez sobre Chico Science. Chico estaria usando do rap para promover a cultura original pernambucana ou estaria se valendo dos ritmos tradicionais para promover a cultura americana que buscava ganhar espaço aqui? A cultura passa a ter cunho monetário e, atualmente, nos Estados Unidos, a cultura é um dos setores que mais trazem riquezas para o país. Isso expõe o âmago da questão: a desigualdade na troca cultural. Quantas indústrias cinematográficas nacionais os Estados Unidos já faliram devido à popularidade da sua neste país? Ou ainda, novas palavras derivadas do português são introduzidas na cultura mundial na mesma intensidade que estrangeirismos provenientes principalmente da língua inglesa entram na nossa cultura? Isso evidencia o processo de homogeneização cultural mundial, mas que, ao contrário de acontecer de forma proporcional e justa entre todas as culturas que participam, ela ocorre de forma desigual, onde o país que tem maior influência e, portanto, maior soft power se beneficiam disso.
e podem valer-se deste fenômeno tanto para lucrar por meio da cultura de massa dos bens de consumo, quanto usar para fins até bélicos. A aculturação é um tema que envolve muitas questões que estão ligadas à cultura e à globalização. Mas o que realmente é a aculturação? Tem uma relação de fusão de duas ou mais culturas, ou seja, um contato cultural. Um historiador francês chamado Nathan Walsham, um intelectual muito importante, pois ele vai entender a aculturação não como um fenômeno de uma ligação direta de uma cultura contra a outra, mas ele vai entender dessa interpenetração de culturas. Um exemplo de aculturação seria a cultura indígena e a cultura portuguesa. Esse fenômeno foi formado por grandes consequências por conta da imposição cultural de violência e do etnocentrismo contra os indígenas. Podemos citar dois tipos de aculturação, direta e indireta. O que seriam as duas? A aculturação direta acontece de uma maneira física, em um grau de imposição muito grande. São exemplos as guerras, imigrações e colonizações, como já citado anteriormente. Existe uma imposição de uma cultura sobre a outra, em certos lugares ou espaços. Já a aculturação indireta acontece através dos meios de comunicação, que de uma forma muito sutil transmite determinados valores e espera do público essa incorporação, como a TV nos anos 2000 era o principal meio de comunicação, utilizando certas formas de hábitos, valores, vestimentos, consumos. Ou seja, pode ser uma forma direta quando o contato é uma relação de ponto A com ponto B, ou indireta como disseminação de valores e de ordens. Como a escola que impõe diversos valores organizados racionalmente aos indivíduos, pressupondo uma normalização, criando uma padronização de hábitos.